Interpretação de gráficos. Abra um caderno de rascunho e anote tudo que ficar com dúvidas. Vocês já devem ter observado que a prova de matemática e suas tecnologias do Enem apresenta várias questões para que sejam analisadas diversos tipos de gráfico, tá? Em geral, a interpretação de gráficos no Enem não requer conhecimentos de fórmulas matemáticas ou exige grandes cálculos, tá? O único objetivo do avaliador é observar se, além de utilizar informações expressas no gráfico, o estudante sabe como resolver problemas com essas informações e consegue analisá-las a fim de construir argumentos, utilizando assim conhecimentos relacionados ao gráfico, né, à estatística. Então, principais tipos de gráfico: coluna, linha, pizza e de barra. Vamos analisar um gráfico, um exemplo. O gráfico abaixo mostra o lucro de 3 empresas, A, B e C. Então vamos analisar o gráfico. Tá? Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer: ó, abril, maio e junho, né, os meses. Então, ó, a primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Ver, ó, lucro na vertical. Ó, a gente tem que perceber que lucro está multiplicado por 1000. Então aqui é 1 vezes 1000, 2 vezes 1000, 3 vezes R$ 1.000. Então a gente tem que ver eixo vertical, lucro, eixo horizontal, tempo, em meses, tá? E aí em vermelho, empresa álgebra, em verde, empresa aritmética, em cinza aqui, empresa geometria. Então a gente precisa. E aí a gente tem os pontos, ó, A, B, C e D. Então, vamos analisar esse gráfico. Ó. Vamos analisar o ponto A e o ponto B. Ó, eles estão na mesma reta vertical. Então quer dizer que estão no mesmo mês, ó, mês de abril. Tá? O ponto A é da empresa álgebra. O ponto B é da empresa aritmética. Percebe que nesse mês, ó, a empresa álgebra teve mais lucro que a empresa aritmética. Ó. Por quê? Porque ele está mais acima aqui. Ó. Ele está em 4.000 e pouco aqui, enquanto a empresa, aqui o ponto B está em 2.500, mais ou menos. Entendeu? Então, analisando o ponto A e o ponto B, a gente vê que em abril a empresa álgebra teve mais lucro que a empresa aritmética. Tá? Vamos analisar o ponto B e o ponto C. Lá. Ó, o ponto B e o ponto C estão na mesma horizontal. Ó. Então quer dizer que eles tiveram o mesmo lucro, a empresa aritmética e a empresa álgebra, só que em meses diferentes. Ó. A empresa B, ela teve esse lucro aqui de 2.500 mais ou menos. A empresa aritmética, ela teve em abril. A empresa álgebra teve em maio, esses 2.500, tá? Ó, vamos verificar agora o ponto D. Ó. O ponto D é o ponto mais baixo aqui. Então, é o ponto de menor lucro de todas essas empresas. Quer dizer, a empresa aritmética, nesse mês de junho, ela teve aqui, ó, nem R$ 2.000, tá? Então, de lucro, tá? Então, é o ponto mais baixo. Então, aqui, ó, é o ponto mais alto de lucro, que foi a empresa Geometria, já no mês de agosto aqui, tá? Então, ó,
a gente precisa verificar a vertical, a horizontal, medidas. Então a gente precisa analisar bem o gráfico antes de começar o exercício, tá? É muito importante isso. Então vamos analisar agora um gráfico. A ideia aqui é localizar se o gráfico cresce, diminui, tá? Fica constante, raízes, tá? Todo gráfico, o eixo horizontal cresce no mesmo sentido em que lemos um texto, da esquerda para a direita, tá? E o eixo vertical cresce de baixo para cima. Então, de baixo para cima, o eixo vertical, e o eixo horizontal da esquerda para a direita. É assim que a gente lê o gráfico, tá? Ó, aí a gente tem um gráfico, tá? Ó, então, ó, lendo da esquerda para a direita, ó. Então a gente tem ali, ó, aqui, ó, crescente. O gráfico está crescendo, ó, até -1, aqui é -1, tá? Aqui é -2, aqui é -1, aqui é 0. Então o gráfico aqui está crescendo. Onde ele cresce mais? Daqui, ó, do 2 até o 5. Ele cresce daqui até aqui, decresce, cresce de novo e depois fica constante. Então, ó, ele cresce, o gráfico cresce no intervalo antes do -1, tá? Ou do 2 ao 5, tá? Ou seja, é infinito até -1 e de 2 até 5, tá? Ele é decrescente aonde, ó? Ele é decrescente ali, ó, tá? Ó, decresce de -1 até 2. Então o gráfico diminui no intervalo de -1 até 2, ou seja, -1 até 2. E o gráfico fica constante ali, ó, nesse ponto aqui. A partir dos 5 aqui, ele fica constante. Então o gráfico permanece com seu valor constante no intervalo de depois de 5, quer dizer, de 5 a mais infinito. Aqui, ó, de menos infinito até -1, e aqui de 5 até o infinito, tá? E as raízes? As raízes são onde o gráfico toca o eixo do x. Então as raízes, aonde que são as raízes? Olha lá. Olha lá, -2, uma raiz, 0, ele toca de novo o eixo x aqui, ó, no ponto 0, 0. Então uma raiz é 0, a outra é -2 e a outra é 4, tá? Então as raízes são -2, 0 e 4. Então, ó, chamamos mais uma vez a atenção para a importância da identificação correta das grandezas representadas em cada um dos eixos, tá? Eixo vertical e horizontal. Isso nos gráficos de linhas, tá? Que são mais utilizados no Enem, mas tem outros gráficos também, de barra, que você tem que analisar, tá? E a gente tem que, as unidades também, então se você tem que ficar atento às unidades do gráfico, tá? Ó, temos dois gráficos aqui, ó, gráfico F e gráfico G. Reparem, ó, são gráficos parecidos, a princípio, né? Mas não, ó. Aqui, ó, o gráfico é S por T, quer dizer, espaço percorrido pelo tempo, em metros e em segundo. Aqui, ó, é velocidade em função de tempo, velocidade, metros por segundo, tempo em segundos. Então, são gráficos diferentes, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, de S em função de T, o que a gente pode analisar um pouco mais dele aqui, ó? Ó, que ele, ó, S em função de T. Então, a velocidade aqui, ó, é constante. Todo ponto aqui, ó, vai ter a mesma velocidade. Velocidade constante, ó. Se você calcular aqui, ó, vim aqui, 2 metros por segundo. Se você, qualquer ponto que você pegar aqui vai dar 2 metros por segundo. Então, velocidade constante. Então, isso é um movimento uniforme, velocidade constante, tá? Agora aqui já não, a velocidade ó, varia com o tempo, tá? Então, aqui é um movimento uniforme variado, retilíneo uniforme variado, tá? Então, um movimento uniforme, isso que vocês precisavam, além de enxergar o gráfico, tá? Que, vocês precisariam ter essa noção de enxergar isso também, entenderam? Então,
Porque velocidade é ΔS sobre ΔT. Então é constante, ó, é uma reta proporcional, crescente. E aqui, ó, aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, ó, uma reta é proporcional, crescente. Então, a aceleração aqui é constante. Aqui a velocidade é constante, aqui a aceleração é constante. Então, aqui é um movimento uniforme e aqui é um movimento uniforme variado, tá? A velocidade varia, aqui a velocidade é constante, tá? É isso que eu me referi quando eu mencionei a importância da identificação correta das grandezas, entendeu? Esse foi um exemplo de interpretação de um gráfico, tá? Ó, a gente pode ter mais dados aqui também, que a gente, ó, até agora não falou. A gente pode ter mais dados aqui, vamos ver. Ó, os mesmos gráficos, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, ΔS sobre ΔT, a gente vai achar a velocidade, ó, ΔS sobre ΔT. E aqui, ó, a gente vai achar a aceleração, ΔV sobre ΔT, tá? Então, ó, no gráfico H, se escolhermos dois pontos qualquer e dividirmos a variação vertical ΔS por ΔT, a gente vai achar a velocidade, ó. Nesse caso, uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Ó, nesse gráfico aqui, ó, a gente vai achar, se a gente pegar a mesma coisa, dois pontos qualquer, e dividirmos ΔV sobre ΔT. Vamos achar a aceleração. No caso aqui, uma aceleração constante de 2 metros por segundo. Tá? Então a gente precisa sempre ver, ó, metros por segundo e segundos. Então tem que ver sempre se está na mesma medida, se está no sistema internacional, tá? Então você tem que ficar sempre atento. Ó, além disso, o gráfico I pode nos fornecer ainda outra informação. O que é V vezes T? É a distância percorrida. Então se a gente calcular essa área aqui, ó, essa área cinza aqui, ó, tá? A gente vai achar o espaço que, vamos supor, esse carro percorreu. Vamos supor que o carro tem uma velocidade aqui, ó, uma aceleração constante, uma velocidade. Depois de 2 segundos, ele percorreu um espaço. Isso aqui vai ser o espaço percorrido. Tá? A gente pode calcular pela área aqui, ó, calculando a área desse trapézio aqui, ó, trapézio, ó, 2, o lado menor. 4, o lado maior. Altura, 2, dividido por 2, 6 metros. Então, ele percorreu daqui até aqui, ó, 6 metros. Por quê? Ó, ΔS é V vezes T, metros por segundo, quarta, segundo, segundo, metros. Ó. Então, se eu multiplicar V por T, eu vou ter a distância percorrida. Então, o outro dado que o exercício pode fornecer também, né? A gente vai ver com mais detalhes aqui, ó. Imagina aqui, ó, força pela distância em metros, ó, e força pelo tempo, ó, em segundos. Tá, força por metro, ó, F vezes M, o que é? F vezes D é o trabalho, tá? Vezes D é o trabalho. Trabalho é F vezes D. Então, se eu calcular essa área aqui toda aqui, eu vou achar o trabalho que essa força realizou daqui até aqui, ó, 7 metros. Então, ó, aqui, o que é F vezes T? Impulso, tá? Então, se eu calcular essa área aqui, ó, embaixo do gráfico, aqui, ó, mesmo que aqui tenha terminado aqui, ó, mesmo assim, se eu calcular essa área aqui desse trapézio aqui, ó, eu vou achar o impulso que essa força fez em 5 segundos, tá? Então, ó, o impulso é F vezes T, F vezes T, tá? Então, ó, no primeiro gráfico aqui, ó, a gente vamos calcular a área dos dois trapézios. Ó. T1, ó,
Isso aqui é 10, isso aqui é 5. Ó. 5 mais 10 vezes a altura, que é 2, dividido por 2, 15. 15. Vamos pegar esse outro trapézio aqui, ó. Isso aqui, ó, é 5, isso aqui é 3, ó. 5 mais 3, vezes a altura. Qual que é a altura? A altura desse trapézio. Isso aqui, ó, 10, vezes 10 dividido por 2, 40, tá? Então, ó, somando o trapézio 1 com o trapézio 2, 15 mais 40, 55 joules. Joules é Newton por metro, tá? No sistema internacional, tá? Mesma coisa aqui, ó, no impulso. Se a gente calcular a área desse trapézio aqui, a gente vai achar o impulso. Ó, qual que é? Ó, isso aqui é 5 e isso aqui é 3. Então, ó, 5 mais 3 vezes a altura do trapézio, que é 50, dividido por 2, 200. Então, o impulso é 200 newton por segundo. Tá? Então, a gente, ó, sempre que a gente tiver aqui, ó, isso vezes isso, vamos para o trabalho, é isso vezes isso, é só calcular a área abaixo do gráfico. Impulso é isso vezes isso, só calcular a área abaixo do gráfico. Você acha o impulso e acha o trabalho, tá? Então, ó, isso daí foi apenas um resumo sobre interpretação de gráficos, tá? Não se preocupem, vocês em cada aula terá mais detalhe sobre tudo desta matéria no Enem, tá? O importante nessa introdução é que você aprenda o básico sobre como interpretar um gráfico, tá?